Olá, tudo bem? Dando continuidade à mensagem a respeito do para quem e por que foi o batismo de João. Parte 4. Eu te convido a ler alguns versículos, algumas passagens que se referem fortemente a este assunto. Então, o batismo que se pratica na água, como nós vem falando nesses pequenos vídeos, é algo de fácil entendimento. Para quem foi o batismo nas águas? Aí veio um comentário aí, meio ofensivo, que falou umas coisas e disse, mas Jesus não tinha pecado e ele foi batizado nas águas. João Batista disse, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E João Batista dizendo a Jesus. Só que Jesus disse o quê? Por enquanto, por este momento, deve-se cumprir a justiça de Deus. A justiça de Deus. Por quê? O batismo nas águas, que era a lei da purificação, foi determinada para os israelitas, para o povo de Israel. E Jesus era o quê? Um judeu. Jesus nasceu debaixo da lei. Jesus nasceu para cumprir a lei. Para cumprir a lei. Porém, na sua morte, ele resgatou os que estavam sob a lei, debaixo da lei, para não mais cumprir as leis de Moisés. Jesus não tinha pecado para ser purificado, mas ele, como Cordeiro de Deus, pela lei de Moisés, deveria ter um cordeiro para ser oferecido como sacrifício deveria ter 1 ano, não ter defeito, e até as suas entranhas deveriam ser lavadas. Jesus era este cordeiro, simbolicamente. Ele era a figura de um cordeiro que foi oferecido como libação. Então eu te convido a ler Marcos capítulo 1, versículo 4, de onde nós começamos esses vídeos. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Por que aqui está se referindo a um batismo? Porque tiveram vários batismos. Eu vou ler em seguida passagens que mostram que foi vários, não foi somente o batismo. Por isso que usa esse artigo aqui, como um artigo indefinido ou definido para como batismo, dizendo que não foi somente o batismo de arrependimento. Assim entende-se. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Já falamos em outros vídeos que quais eram os pecados dos judeus? Eram as transgressões a respeito das leis de Moisés. Aí no comentário a pessoa disse assim, você está confundindo as coisas. Por quê? As leis carnais e as leis morais. Sim, cara pálida. Quais são as leis morais? Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, o que Deus disse? Depois daqueles dias, quais foram depois daqueles dias? O juízo do ano 70. Vou ler novamente, já que a gente está nesse tema. Aqui, Hebreus 8, 10 e 11. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Então, esses depois daqueles dias significou depois do juízo do ano 70, quando Jerusalém foi sitiada, foi cercada pelo exército romano, comandada pelo general Tito, e foi um instrumento na mão de Deus para a justiça, para o juízo contra os israelitas. Então, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porei minhas leis em sua mente. Então, as leis de Deus do ano 70 para cá não foi mais escrita em pedras, não foi mais escrita em livros, não. Quando uma criança nasce, ela vai crescendo, vai ganhando entendimento, chega uma certa idade que ela já consegue ter um pouco de conhecimento. Tanto que você vê uma criança, às vezes, com 4, 5 anos, ela sabe que não pode fazer um negócio porque foi ensinada pela mãe. Aí ela pega aquela coisa, ela não pode comer um doce. Aí ela viu um doce dando sopa lá em cima da mesa, a mãe está de costa, ela pega aquele doce, coloca atrás das costas e sai correndo, se escondendo. Você vê que então na mente dela já tem a lei, já está imprimida esta lei, que a lei moral
que ela não pode fazer aquilo. Antes de Jesus vir, não tinha isso no mundo. Não tinha o Espírito, não tinha o entendimento na mente. As leis de Deus não eram escritas na mente das pessoas, mas sim os 613 itens da lei de Moisés eram esses que os judeus deveriam seguir, a lei escrita. A lei, por isso que fala, por isso que está escrito, a letra mata e o Espírito vivifica. Então esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis na sua mente. A religião, é lógico que isso daqui eles não acreditam, porque eles não acreditam na escatologia consumada. Eles não acreditam que Jesus já veio como juiz e julgou quem deveria ser julgado, que eram os israelitas, o povo de Israel. Então fica por aí, pregando mentiras, pregando batismo nas águas, dizendo que o batismo nas águas é que purifica as pessoas. Lógico, eles não têm a revelação. Deus não deu esse entendimento para eles. Por que Deus não dá esse entendimento para eles? Porque a fé que eles têm são nos livros, são em teorias de homens e doutrinas de homens. Eles estão apegados a denominações. Eu sou o pastor disso, eu sou o bispo daquilo, eu pertenço a tal igreja, eu pertenço a tal CNPJ, eu pertenço a tal templo. Eles não pertencem ao Cristo ressuscitado. Eles não deixam que o Espírito do Deus vivo fale na mente deles. Eles dependem de quê? De ensinamentos humanos. E Deus não dá revelação para eles. É simples assim. Então vamos voltar ao que nós... Quantos batismos houveram? O batismo do arrependimento, que é o que eu estou lendo desde o primeiro vídeo. Marcos, capítulo 1, versículo 4. O do arrependimento é o batismo nas águas para os judeus. E o batismo na cruz? Veja, qual é o batismo verdadeiro? Qual é o batismo que tem significado na vida de uma pessoa? Eu vou colocar aqui na NVI mesmo. Eu vou colocar na Almeida Corrigida Fiel, para lermos esses dois versículos. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha o que Paulo estava falando aos romanos, a igreja de Roma. A igreja, as pessoas que se reuniam como igreja em Roma. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu te pergunto, em cima desses dois versículos, qual é o batismo que Paulo, pelo Espírito da graça, estava dizendo aqui? Não foi o batismo? Não foram todos batizados quando aquele sangue verteu da cruz? Não foi aquele sangue que purificou as pessoas? Não a carne, porque a carne de uma pessoa não tem conserto. Isso aqui é o modo espiritual. Não foi pela morte de Jesus? Foi. Então, por que o seu pregador, onde você frequentava, onde eu frequentava, ele dizia que para uma pessoa ser purificada, ser limpa, ser perdoada dos pecados, deveria ser lavada numa piscina, dado banho num rio? Qual é o batismo então certo? O das águas? Ah, tem que ter os dois? Não, não tem que ter os dois, porque o primeiro, o das águas, foi para o arrependimento para o povo de Israel. Eu vou ler mais à frente para você. Foi para os israelitas, para os descendentes dos hebreus. Foi para purificar das leis de Moisés, que o pecado era a transgressão das leis de Moisés. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Essa cerimônia que a religião, que eles pregam a respeito desse batismo, isso é para aprisionar as pessoas. Isso é para colocar as pessoas como dependente deles, dizendo que se você não se molhar numa piscina, se você não tiver a mão de um chamado pastor na sua cabeça, se você não participar do comer pão e beber suco, se você não participar da, entre aspas, da minha igreja, você não vai ter salvação. Se Jesus voltar, porque a religião diz que Jesus vai voltar, se Jesus voltar e você não estiver dentro da nossa igreja, você vai para o inferno. Mas inferno todo mundo vai, porque inferno é sepultura. Então são meios, são manobras da religião, da teologia, para aprisionar as pessoas dentro dos seus currais, dentro das suas arapucas. A cada dia que passa, o Espírito Santo vai nos dando revelação, vai nos ensinando, vai nos moldando conforme o desejo do Pai, que torna-se quase insuportável você conversar com o evangélico, você tentar passar o mínimo que seja da revelação da sã doutrina para um evangélico. Vai se tornando cada vez mais insuportável.
porque eles são insuportáveis em se tratando das leis de Moisés. Eles querem que você coma do pão estragado, eles querem que você coma do alimento podre, porque o alimento da religião é podre. O alimento da religião é ultrapassado. A pregação da religião é toda fermentada em Moisés, toda fermentada. Não é só uma coisinha de Moisés, não, um fermentozinho, não. É toda fermentada. Quando eu passo na frente de uma sinagoga, eu vejo ali, uma forma figurativa, eu vejo um bolo cheio de fermento, cheio de bolor, cheio de estrago. E o duro é isso. O que deixa a gente triste é isso. Pessoas próximas a nós falamos da sã doutrina, a pessoa torce o nariz. Nós falamos do batismo, que o batismo foi na morte de Jesus. As pessoas não aceitam. Não, que isso é herege, não pode o batismo. O meu batismo foi na piscina lá no rio não sei aonde, foi no rio não sei aonde, foi na cidade tal. Teve uma festa para o meu batismo. Eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu comigo, talvez aconteceu com você. Talvez aconteceu. Quando eu frequentava essas arapucas por aí, eu me batizei umas vezes. E toda vez que eu tomava banho numa piscina, já havia uma quadrilha formada de religiosos em torno da gente. Nós vamos jejuar e orar por você. No caso, quando eu já estava casado, por vocês, eu e minha esposa. Porque agora virá aflições, virá perseguições do diabo contra vocês. E você fica ali, passando uma situação complicada. E passa mesmo, por quê? Porque você está sendo disciplinado você fez algo que não era para ter feito. Você colocou a sua fé naquela água da piscina. Você menosprezou o sangue que verteu da cruz. Quando você pratica um ato desse, de falar que está sendo purificado pela água numa piscina, você está menosprezando, está desprezando, está profanando o sangue que verteu da cruz. Você está pisando, literalmente pisando no sangue de Cristo que desceu daquela cruz. Então, por isso que vem aflições, por isso que vem perturbação na vida da pessoa, porque ela fez algo que não era para ter feito. Então quantos batismos houveram? Vamos continuar aqui. O da angústia da morte. Veja se esse batismo que eu vou ler agora, se a religião, se os pastores, os pregadores, eles querem passar por esse batismo. Olha, Lucas capítulo 12, versículo 49 ao 50. Olha o que Jesus disse, deixa eu colocar na NVI. Por que eu leio a NVI? Porque a NVI, ultimamente eu tenho comparado a NVI com os textos do Códice Sinaíticos, e a que mais, ela, principalmente no Antigo Testamento, ela é muito boa para você, muito próxima do Códice Sinaítico. Então eu estou utilizando ultimamente a NVI. Lucas capítulo 12, 49. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Por que esse fogo? Porque esse daqui foi o batismo que João falou. Vem um mais poderoso que batiza com água e com fogo. O batismo de fogo, o batismo com fogo, ocorreu no ano 70, no juízo de Deus. Então, muitos ali foram purificados como ouro e prata. Esse foi o batismo de fogo. Vim trazer fogo à terra e gostaria que já estivesse aceso. 50. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Aqui, a que batismo que Jesus estava se referindo? Porque ele já havia passado pelo batismo do arrependimento, só que aqui ele está falando de outro batismo. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele realize. O que aconteceu? O sofrimento, a angústia da crucificação. Jesus diz que desceram lágrimas de sangue, de tanto angustiado que ele estava. Então, esse batismo que ele estava falando era o da morte de cruz. Eu te pergunto, tem algum religioso, porque eles querem fazer, não, eu faço porque Jesus de Nazaré fez, eu faço porque Jesus fez. Então, abençoado, então, cara pálida, por que você não faz esse batismo também? Você não arruma um madeiro aí e manda alguém te crucificar? Pergunta isso pro seu mestre, vê se ele quer passar. Não, ele quer tomar água de piscina, de preferência no verão. Aí ele todo ano é batismo anual.
Batismo uma vez por ano, 2 vezes, 3 vezes por ano. Então por que não batiza também por esse? Por isso que tem aquele 1 nessa NVI, e no Códice Sinaítico está quase igual também. No versículo aqui, ó, Marcos 1,4. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento. Então João pregou o batismo do arrependimento. Já aqui, mas Jesus disse, mas tenho que passar por um batismo, como estou angustiado até que ele se realize. Então era outro batismo, que era o batismo da morte. E como Jesus estava angustiado, porque estava próximo de chegar aquele dia. Então você consegue aqui você já consegue diferenciar do batismo do arrependimento e desse batismo que era o da morte, que era o da crucificação. Então aqui já eram 2 batismos. Então vamos ler outro. O do Espírito Santo. João Batista disse, Lucas 3,16. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu te pergunto, qual é o mais importante para você? O batismo da religião, que eles seguem a João Batista, dos discípulos de João Batista, ou o próprio João Batista, o qual a religião segue, ele menosprezou dele, ele falou, não, eu apenas dou um banho numa pessoa, eu apenas pratico aqui a lei da purificação, eu apenas batismo para o arrependimento, mas vem um mais poderoso do que eu, que não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo. Para você eu pergunto, meu amado e minha amada, qual você prefere? O do arrependimento de João ou do Cristo, o do Deus, do Criador? Qual que é o mais importante? É lógico que você é inteligente, você vai falar o do Espírito Santo. Então você já tem, o próprio Deus já mora aí no seu espírito. Você já nasceu batizado. Uma criança já nasce batizado. É lógico, são todos, nem todos são filhos eleitos de Deus. Mas os que são filhos eleitos de Deus já nascem no Espírito purificado, santificado, justificados e remidos. Não há mais a necessidade. Então, se João mesmo desprezou dele, dizendo que vinha um mais poderoso e que batizaria com o Espírito Santo, quem sou eu para dizer que ele estava errado? Mas a religião diz que ele está errado. Não, João, você não. A religião dá mais importância, a religião dá mais importância para o que João Batista fez do que do feito na cruz. Como assim você fala isso daí? Claro, porque se eles batizam na água, eles estão menosprezando o da cruz. E o que eles ainda dizem? Não, se não for batizado nas águas, você não receberá o Espírito Santo. Mas Cornélio e a família dele, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em outros idiomas, glossa em outras línguas, engrandecendo o nome de Deus, do Criador. Não teve. Aí sim, Pedro, na sua carnalidade, e os outros, tá vendo? Quem é que pode impedir esse homem, esse gentil agora de ser batizado nas águas? Porque o batismo das águas era somente para os judeus, os israelitas. Não era para os gentios. Mas Deus mostrou para Pedro, para aquele carnal, que ele já havia purificado tanto judeus como gentios no sangue que verteu da cruz. Você entende como que é? Para Paulo só existiu um batismo. Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé, um batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A religião diz que tem pombagira, a religião diz que tem tranca-rua, a religião diz que tem demônio, a religião diz que tem Lucifer, a religião diz que tem formiga no nhoque. Assim eles dizem. Mas Paulo diz que só um Senhor, só um Deus, só um batismo, só uma fé. Assim é. Só há esperança no Criador. Mas para a religião tem vários deuses. Porque diz que Beuzebu é o chefe do inferno. Mentira, os judeus falaram Beuzebu porque lá atrás, no Antigo Pacto, era Baal-Zebub. Aí, quando chegou nos livros históricos de Jesus, juntou o nome e falou Beuzebu. Era um deus pagão, um deus que eles achavam que existia, Baal-Zebub. Então, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas a religião tem um monte de batismo.
Tem o batismo nas águas de João, tem o batismo de fogo, que eles dizem, eu passei por isso, você está ali buscando o Espírito Santo, dali a pouco seu corpo vai esquentar, aí você vai, batismo de fogo, aí vem o Espírito Santo, você começa a falar uns balabachúria, uns cantarábia, umas vassouras que voam e tal. É assim. Por quê? Porque eles não têm a revelação, eles têm só o escrito, eles têm a teologia, eles têm o ensinamento da teologia. Mas nós, pela liberdade que Cristo nos deu, nós temos o entendimento que só foi o batismo na cruz. Pronto, acabou. Nós fomos, quem nasceu depois do ano 70, o Espírito foi purificado. Os que são dele. Amém? Então, meu amado e minha amada irmã, eu vou encerrar esse vídeo, essa parte 4, eu vou encerrar aqui. E o tema deste vídeo, para quem e por que foi o batismo de João Batista, parte 4. O outro será a parte 5, vai ser curtinho e eu vou fazer ele curto, encerrar essas mensagens a respeito de batismo. Amém? Se essa mensagem foi útil para você, eu peço o seu like, eu peço que você compartilhe, não deixe de dar um joinha aí para poder fortalecer o canal. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos levar a mensagem da graça de Deus aos nossos irmãos que estão sendo enganados, que estão sendo tosqueados, que estão sendo manipulados por esse sistema mentiroso chamado sistema religioso. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.